E falando nisso, vamos conferir a atualização de casos de coronavírus aqui no estado. Segundo a última atualização do governo do estado, Santa Catarina tinha 212.584 casos confirmados do novo coronavírus. Do total, 203.116 estão recuperados e 6.721 pacientes estão em acompanhamento. 2.747 pessoas morreram pela doença desde o início da pandemia. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,29%. Todos os 295 municípios do estado registraram casos de Covid-19 e em 224 já foram registradas mortes. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 59,4%. São 1.554. 923 estão ocupados, sendo 235 por pacientes com confirmação ou suspeita de coronavírus. Com isso, 631 leitos de UTI estão livres atualmente. Já aqui na região, 2 pessoas morreram neste fim de semana no hospital regional em decorrência de complicações por conta do coronavírus. As vítimas foram uma idosa de 83 anos, moradora de Lontras, e um idoso de 89 anos que residia na cidade de Agrolândia. Vamos conferir a atualização de casos aqui no Alto Vale. A Agrolândia tem 168 casos confirmados de coronavírus, com 7 ainda ativos. 6 moradores da cidade morreram. A última morte foi registrada ontem, um homem de 89 anos com comorbidades. A Agronômica teve 84 casos positivos, mas somente um continua ativo. 3 pessoas morreram na cidade. Em Atalanta, também apenas um caso permanece ativo. A cidade teve 43 pessoas diagnosticadas com Covid-19. A Aurora não tem mais casos ativos. Foram 73 casos confirmados e todos esses estão recuperados. Braço do Trombudo teve 52 casos positivos e 3 continuam ativos. Um morador da cidade morreu. Chapadão do Lajeado teve 33 casos confirmados, com 32 recuperados e uma morte. Um morador com suspeita da doença está internado no momento. Dona Ema registrou 111 casos positivos, com apenas 2 ativos. Um deles está internado no hospital. Ibirama tem 25 casos ativos, com apenas uma pessoa ainda internada. A cidade é a terceira com mais casos registrados, 473. 8 deles morreram. Imbuia teve 59 casos positivos, mas apenas um continua ativo no momento. Ituporanga é a segunda cidade com mais casos registrados no Alto Vale, 560. Apenas 7 continuam ativos, sendo que 5 deles estão internados. 7 moradores da cidade morreram. José Boatê teve 333 casos positivos, sendo que 8 permanecem ativos. 4 mortes foram registradas. Laurentino tem 3 casos ativos no momento e uma pessoa está internada. A cidade teve 99 casos positivos. Lontras registrou a primeira morte na cidade nesse fim de semana, uma idosa de 83 anos com comorbidades. A cidade tem ainda 16 casos positivos, com 2 deles internados. Mirim Doce não tem mais casos ativos. A cidade registrou 39 casos, com 38 recuperados e uma morte. Petrolândia teve 26 casos confirmados, 2 continuam ativos e um morador morreu, vítima da Covid-19. Pouso Redondo teve 240 casos confirmados e apenas 6 permanecem ativos no momento. 4 mortes foram registradas na cidade. Presidente Getúlio teve 455 moradores diagnosticados com coronavírus, mas apenas 6 estão ativos. Um morador continua internado e 3 morreram. Presidente Nereu teve 42 casos confirmados, sendo que apenas um continua ativo. 2 pessoas morreram. Rio do Campo teve 63 casos confirmados, com 3 deles ainda ativos. Um morador morreu na cidade. Rio do Oeste teve 90 casos confirmados e tem no momento apenas um ativo. 2 moradores da cidade morreram. Rio do Sul ainda tem 23 casos ativos, sendo que 3 moradores estão internados. Na maior cidade do Alto Vale, 1.122 casos foram registrados e 10 pessoas morreram pela Covid-19.
Salete não tem mais casos ativos. A cidade confirmou 136 moradores com coronavírus e um paciente morreu. Santa Terezinha continua com um caso ativo. A cidade registrou 35 diagnósticos positivos e uma morte. Taió teve 364 casos confirmados, mas somente 5 continuam ativos. Foram 4 mortes na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central teve 133 casos positivos e 2 deles continuam ativos. 4 moradores da cidade morreram. Vidal Ramos teve até o momento 40 casos confirmados e possui 4 deles ainda ativos. Vitor Meireles não tem mais casos ativos. Os 73 casos confirmados estão recuperados na cidade do Vale Norte. E Vitimarsum teve 42 casos confirmados, com 40 recuperados e 2 ainda ativos. O Alto Vale tem 5.170 casos confirmados de coronavírus, com 4.975 recuperados e 130 ativos. 15 moradores da região estão internados e 65 mortes foram registradas no Alto Vale.